Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, graça e paz, amados. Estamos aqui com mais um Maná Diário. Seja bem-vindo a este canal. Que Deus possa grandemente abençoar a sua vida e todos que estão nos acompanhando. Vou pedir a todos que compartilhe, divulgue, clique ali, deixe o seu comentário. Seja você a lançar essa semente no coração de outras pessoas, para que elas também possam alcançar o Evangelho de Cristo. Pessoal, hoje a palavra que eu vou ler está lá em Romanos 5, lá no versículo 22, que diz: Portanto, assim como o pecado, ele reinou sobre todos e levou à morte, agora reina a graça que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha aqui. Aqui fala que o pecado, ele nos leva o que? À morte, ele nos leva à separação de Deus, ele nos leva a viver uma vida distante dos caminhos que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós fomos justificados, temos uma vida justificada diante de Deus. Então, ele alcançou, ele morreu por os nossos pecados, ele morreu por mim e por você, para que nós vivemos uma vida na presença de Deus, uma vida santa, uma vida que agrade ao Senhor. Então, a gente vê ali que a vontade de Deus é que toda a humanidade, todo ser humano na face dessa terra, busque o Senhor. Porque Ele morreu por todos. Ele não morreu só por mim, Ele não morreu só por fulano, não. Ele morreu para os bons, a Bíblia fala, e para os maus. Então, ele morreu por todos. Todos têm o direito de alcançar a vida eterna em Cristo. Mas nem todos alcançam a vida eterna em Cristo. Porque nós temos escolhas. A gente vê ali que, diante de Jesus, quando ele estava ali na cruz, crucificado, havia dois bandidos. Os dois estavam do lado de Jesus, mas o único que creu foi só um. Ele creu na palavra, a palavra estava ali diante dele. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus e ele alcançou a salvação, porque ele creu. Então, naquele momento, ele alcançou a sua salvação, mas o outro não. Os dois estavam diante da palavra, mas um escolheu e o outro não. Na nossa vida, nós temos escolhas de fazer o que é certo e o que é errado. Lembra que quando Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus foi ali, ele não foi à toa, não foi um passeio. Ele foi ali ministrar no coração daquele homem, falar acerca do Pai. Ele foi ali mostrar e apresentar Deus para a vida dele. E ali Jesus falou das verdades,
do que agrade a Deus, do que era certo. E quando Zaqueu, ele ouviu Jesus, ele refletiu dentro de si. E ele viu que a vida que ele levava, roubando as pessoas, enganando as pessoas, era errado. Aquilo era errado se fazer. Mas ele via que era errado? Não. Mas quando a palavra se revelou a ele, os olhos dele se abriram. E ele viu que o que ele fazia era errado. Então ele falou: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais. Então ele creu, ele teve uma atitude de fé, uma fé em ação, creu e fez. E Jesus falou assim: hoje houve salvação nessa casa. Então a palavra, ela é lançada ao nosso coração. Todos os dias nós ouvimos a palavra. Só que a palavra, ela não tem impactado mais os corações. Sabe, as pessoas parece que têm vivido uma vida adormecida em Cristo. O cristão tem vivido uma vida adormecida, uma fé adormecida, que precisa ser despertada. As pessoas, elas têm ouvido o evangelho de Cristo, mas elas não têm crido o que Deus pode fazer em suas vidas, que Deus pode mudar, que Deus é poderoso para fazer muito além do nosso raciocínio humano, da nossa compreensão humana. O ser humano não crê que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus transforma. O ser humano não crê. Ele quer viver o próprio pensamento. Ele cria leis para si, mandamentos para si e vive aquilo. Ele deixa os mandamentos de Deus de lado para criar suas próprias leis e vive isso. E acha que isso é certo, e isso é correto. Deixa de viver a verdadeira verdade que vai libertar e transformar. Porque ele, se não crê que a palavra transforma, que a palavra muda. A palavra muda qualquer ser humano que crê. Ele mudou aquela mulher samaritana, ele mudou Zaqueu. Uma mulher que vivia uma vida errada, mas Jesus se apresentou como uma água viva. Jesus se apresenta para nós como uma água viva todos os dias. Uma fonte inesgotável. Uma fonte a se jorrar para uma vida eterna. Qual caminho você tem seguido, amada? Quais são seus pensamentos? Não amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente em Cristo. Não aceite pensamentos que não condiz com a palavra de Deus. Olha o caminho que você tem seguido. Olha por onde você tem andado. As pessoas, elas deixam de viver o verdadeira verdade e acabam voltando e seguindo os pensamentos que não é de Deus. Jesus, ele vem para nos despertar. O Espírito Santo, ele quer nos despertar. As pessoas têm vivido um evangelho, uma religião, não um verdadeiro evangelho que liberta. Jesus, ele fala: foi para a liberdade que eu vos libertei. Ele nos liberta. Ele não é um Jesus que foi crucificado e está morto ali, incapaz de fazer algo, porque é assim que o ser humano acha, que Jesus está ali morto, o cristão acha que Jesus está morto, que ele é incapaz de libertar, de dar uma nova vida. Porque ele conquistou por isso, para que nós temos uma nova vida. Mas se eu não creio que eu tenho uma nova vida em Cristo, eu nunca vou ter, porque tudo é pela fé.
Em Gálatas 3:22 fala: mas as escrituras, elas afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus Cristo que eu vou receber a minha libertação, a minha transformação, a minha cura, por meio da fé em Cristo, por aquilo que Cristo alcançou por mim. Se eu não creio que Cristo pode me libertar e me transformar, então é inútil o que Cristo fez na cruz? Quer dizer que ele morreu inutilmente por mim? Mas ele morreu para que eu tenha uma vida com ele. Uma vida justa, uma vida correta, uma vida que agrade a ele. Jesus fala: aquele que me ama é aquele que ama, anda nos meus mandamentos. Aquele que faz aquilo que é correto, aquilo que agrada o meu coração. Você vê que naquele momento, Zaqueu, ele mudou seu pensamento. Ele mudou. Ele moldou o pensamento de Deus e não seu próprio pensamento. Ele aceitou o pensamento de Deus e colocou em prática o que é certo, o que é correto. O cristão, ele aceita Cristo, mas ele vive os seus próprios pensamentos, amolda ao padrão do mundo. Ele não transforma o seu pensamento pela palavra de Deus. Ele não lê a Bíblia, ele não busca a mente de Deus, a viver uma mente de Deus na sua vida. Mas ele vive a mente do mundo, o raciocínio do mundo, os seus próprios pensamentos. Porque não quer moldar o pensamento de Deus. Ele quer viver, ele quer buscar Deus, ele aceitou Cristo, ele vai na igreja, mas ele quer viver do seu modo, não do modo que Deus tem para ele, que é o correto e que está dentro da palavra. Mas ele quer viver da sua maneira. Não. Eu aceito Cristo, mas eu vou viver assim, Jesus. Se o Senhor me quiser, é assim. Gente, não é assim. Nós precisamos nos renunciar a nós mesmos. A Bíblia fala que nós temos que renunciar à nossa própria vontade para moldar o padrão de Deus, a vontade de Deus. E o cristão, ele quer viver a sua vontade, quer que Deus ainda concorda com certos pensamentos e atitudes dele. Sabe? Então, que você possa refletir na sua vida. Quais são os caminhos que você tem seguido? Qual são a mentalidade que você tem seguido? Busca a mentalidade de Deus. Busca viver os pensamentos de Deus para a sua vida. E se amolda ao pensamento de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro por todos que estão nos acompanhando neste momento. Por cada alma, Senhor. Que o Senhor vai de encontro com os corações. Visite, Senhor, a tua igreja. Ah, Jesus, desperta a tua igreja para aquilo que o Senhor tem para cada um, Espírito Santo. Abra os olhos para que eles possam viver o verdadeiro evangelho em Cristo. O verdadeiro caminho que liberta, que transforma, que leva à salvação. Ah, Espírito Santo. Que cada um seja despertado, que os olhos, Senhor, da tua igreja sejam abertos, Pai. Que toda a enganação de Satanás seja destruído sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, todo o engano de Satanás. O diabo tem cegado o entendimento do cristão, meu Pai. Levando o cristão a viver, Senhor, uma religião, mas não viver o verdadeiro evangelho em Cristo, Pai. O verdadeiro evangelho que salva, que liberta, que transforma. Quebra o poder de Satanás sobre a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu declaro um povo alcançado por ti, Senhor. Eu declaro um povo voltado para o Senhor. Eu declaro uma nação, Senhor, que o busque, o teme a cada dia.
Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós viemos viver a vida que o Senhor tem para nós, os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Te louvo e te agradeço desde agora pelo seu mover em cada vida e em cada coração. Alcance cada um. Alcança aqueles que estão nos seus lares neste momento, Pai. Alcança essa pessoa enferma. Eu declaro cura sobre este corpo. Eu declaro toda a enfermidade caído por terra, toda obra de Satanás sobre este corpo sendo destruído. E declaro o teu poder alcançando essa pessoa neste momento. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que o Senhor já tem feito e por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém? Tchau, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.